Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Todos com os olhos na tela ou na Bíblia? Na Bíblia. Diz assim o texto da palavra de Deus: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Podemos ter uma palavra de oração? Vamos nos colocar diante de Deus. Uma coisa que no início aqui, né, quando a gente estava em oração e a Rebeca veio trazer para nós aquela questão de que algo estava às portas para, digamos assim, para uma intervenção, para algo que a gente pudesse experimentar com mais palpabilidade. A gente fica aguardando aquilo que é uma rotina, né? Qual que é a rotina? A gente fica esperando as músicas para cantar as músicas, e muitas das vezes a gente está aqui nesse lugar e as músicas não são refletidas, né? Nós não temos um pensamento reflexivo a respeito do que nós estamos cantando. E é interessante quando a Rebeca trouxe aqui, é que a gente precisa estar apercebido de que Deus pode mudar o jeito do culto, mudar a disposição, né, dos móveis do culto. E a gente precisa estar apercebido porque a nossa conexão não são com coisas, não é com a liturgia. A liturgia é um meio de conexão. E quando a gente a Rebeca, hoje não vai cantar igualzinho canta todo dia não, todo domingo não. Então a gente fica um pouco perdido, mas esse envergonhamento, né, de ficar um pouco perdido, eu penso que é importante porque a gente precisa tomar uma lição com isso. O nosso posto aqui, o nosso papel aqui é se conectar com Deus. E tudo aquilo que está ao nosso redor, entre nós, deve ser meios para promover isso. Então, quando nós chamamos aqui, né, de certa forma, aquele momento que ela estava ali entoando alguns cânticos espirituais, entoando algumas expressões de reflexão, aquilo ali nós precisamos estar em espírito de oração, sabe? Espírito de oração, espírito de súplica. Nós não somos observadores disso. Nós somos pessoas que participam ativamente de um culto contínuo a Deus. E aqui, quando nós lemos o texto e agora temos aqui uma palavra de oração, é um jeito de nós colocarmos nosso coração, nossa alma aquietada para se conectar com Deus. Tudo deve ser levado em consideração para nos conectar com Deus. Pai, te bendizemos, Senhor, na beleza da tua santidade, na iluminação do teu Espírito, nessa palavra. Te bendizemos porque sabemos que o Senhor tem interesse em nos iluminar. E aqui estamos, Senhor. Ilumina-nos, como o salmista mesmo fala, ilumina nossas trevas. Faz-nos entender, Senhor, os empecilhos, as travas, as correntes, as muralhas que estão dentro de nós, que têm impedido nós fluirmos de maneira mais digna diante do Senhor. Que o Senhor possa ser aqui, Senhor, nosso objeto de veneração, de adoração, de contemplação,
de dedicação, de devoção. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, com discernimento, com revelação. Amém. Bem da verdade, irmãos, a busca pela paz é algo que a gente tem dentro da gente. A gente quer paz. Muitas das vezes a gente tem elementos naturais, materiais, que auxiliam a gente a ter paz. Por exemplo, uma dívida se paga com coisa material, com dinheiro. Logo, se você está ali perturbado por causa de uma dívida, com dinheiro você resolve. Uma doença que perturba o ser humano pode ser oferecida solução através de médicos, através de remédios, através de soluções homeopáticas e resolvendo, né, toda essa perturbação se aquieta. Mas tem coisas que nós buscamos a paz e não encontramos. O nosso dia a dia é repleto do desejo de ter paz e não encontramos. Do desejo de ser esquecido dos elementos desse mundo. Isso não acontece. A perturbação, ela é constante e Jesus não nos enganou. No mundo tereis aflições. Então, nós devemos entender que a paz deve ser buscada em meio às pressões. A gente vive em dias de muita coisa, de muito aspecto cheio. Nós estamos cheios de coisas para fazer. Nós estamos cheios de pessoas, de multidão. Nós estamos cheios de dívidas. Nós estamos cheios de cobranças. Nós estamos cheios de pensamentos. Nós estamos cheios de cansaço por dentro. Mas interessante que estamos funcionando por fora. De certa forma, a paz, no sentido pleno, é um artigo que está raro. A gente está com a agenda cheia, a gente está com a casa cheia. Esse fim de semana mesmo, meu Deus do céu, que perturbação. Foram uns crentes lá para casa, e aí achou que podia ficar até estender. E eu pensando, amanhã eu preciso acordar cedo. A ansiedade das minhas responsabilidades no outro dia. Meu Deus, cheio de gente dentro da minha casa. Celular cheio, né? Mas interessante, o coração está vazio de descanso. Paulo descreve aqui aos filipenses, em um contexto aqui real de pressões e de tensões, e ainda assim entrega, de certa forma, um caminho para uma paz, que não depende das circunstâncias. Você vê que esse livro, ele é tido como o livro da alegria, né? Falando um pouco sobre ansiedade, vamos trazer aqui um breve conceito sobre a ansiedade e o impacto que ela faz com relação à paz interior, né? A ansiedade, no uso comum, é aquele estado em que o coração fica preso no e se. É o aspecto de ter o futuro antecipado. Esse cenário ainda não chegou. Nós não estamos vivendo isso, mas já está governando os nossos pensamentos. A ansiedade, ela é
um sintoma de desconfiança. A ansiedade é, em sua essência, um indicador de que estamos tentando carregar pesos que não nos pertencem. Ou que depositamos nossa confiança em coisas efêmeras, ou seja, algo que é passageiro, que é transitório. Em vez de nos concentrarmos na provisão e na soberania de Deus. De certa forma, é um sinal de que o controle está em nossas mãos e não nas mãos de Deus. A palavra ansiosos, né, ela significa estar dividido. Ela é uma palavra que denota estarmos distraídos, preocupados ao ponto de gerar angústia. É uma preocupação exacerbada que rouba a confiança em Deus. A palavra em grego tem uma raiz de divisão, ou seja, está dividido. Quantos já teve aquela sensação de pensando em tudo e ao mesmo tempo em nada? Quem já não foi arguído com uma expressão, em que você está pensando? Estou pensando em nada, não consegue nem responder o que está pensando. É uma inquietação, é uma angústia. Ela afeta a paz. Por quê? Ela fragmenta o coração, a pessoa fica dividida por dentro, ela captura a mente, é uma ruminação, uma cogitação, uma repetição de medos na mente, e ela sequestra o corpo. Quantos não têm essa consequência no corpo? Tensão, fadiga, irritação, insônia. Nós precisamos colocar aqui uma questão importante, né? Ainda mais nesse tempo, de uns anos para cá, nós recebemos vários recursos, né? Psicológicos, psiquiátricos, e precisamos considerar que existem sofrimentos emocionais que exige cuidado pastoral e comunitário, mas às vezes também de cuidado profissional. Isso aqui precisa ficar bem claro. Outro aspecto é que nós precisamos entender que algumas pessoas também enfrentam quadros clínicos. E buscar ajuda profissional não é negar a fé. Eu tenho um amigo muito próximo que ele sempre teve um tipo de síndrome de perseguição demoníaca. Então, ele sempre estava oprimido, sempre estava com aquela sensação de opressão espiritual. Só que esse negócio foi crescendo e crescendo de tal maneira que depois que ele passou dos 40 anos, ele foi cometido de, não consegui falar a palavra certa, não estou acostumado a falar, mas é aí vocês falaram, burnout. Falei certo? Mais ou menos. E aí ele foi obrigado a buscar auxílio profissional. E quando ele foi buscar auxílio profissional, ele compreendeu o estado clínico que ele estava. E por ser orientado no seu estado clínico e ser auxiliado a remediar a situação dele, hoje ele nem depende dos remédios. E agora aquilo que ele entendia que era perturbação espiritual, ele entende que é uma condição emocional inerente a ele. Ele é melancólico, ele é depressivo, ele tem inclinação a essas coisas. Ele é inclinado a isso.
né? Então ele precisa desse auxílio profissional. Então a ajuda profissional não nega a fé, ela pode ser instrumento de cuidado de Deus. É um princípio em que Deus usa meios para nos auxiliar, como Pai, como provedor. É providência divina. Vamos ler novamente o texto de Filipenses 4, 6 e 7. Olha só. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, aqui, Paulo nos auxilia entregando um tipo de antídoto ou remédio para a nossa ansiedade, para a nossa perda da paz. Ele nos dá um caminho para que possamos ter um meio de encontrar a paz. Olha o que ele diz: não andem ansiosos. Ele dá aqui uma ordem, não é uma sugestão, não é um aspecto de compreensão, cada caso um caso, mas aqui ele dá uma ordem de uma ansiedade que tem particularidades espirituais, de alguém que não está confiando em Deus, de alguém que não está depositando a sua confiança naquele que é poderoso para cuidar de nós. E ele dá um caminho completo. Ele, de alguma forma, ele está fazendo um tipo de consideração para nós substituirmos a ansiedade pela oração, pela súplica e pela gratidão. Ele está nos mostrando aqui que há um resultado mediante isso. E o resultado é a paz de Deus. E ele não é uma paz qualquer. Ela excede todo entendimento. E essa paz guarda o coração e guarda a mente. Esse texto não está, de alguma forma, nos ensinando a controlar tudo ao nosso redor. De forma nenhuma. Ele está prometendo que Deus, que é o nosso guardador, que é o nosso auxiliador, que é o nosso provedor, ele está prometendo que Deus guardará algo dentro de nós. E o que é que ele guardará? Nosso coração e nossa mente. Qual é o valor da paz? Por que isso deve ser considerado uma coisa séria? O valor da paz. A paz no ensino bíblico não é um mero alívio emocional. É um estado de ordem interior ou seja, debaixo do governo de Deus. A ansiedade é perigosa. E perigosa por quê? Porque ela rouba a alegria, que de alguma forma nós vamos perceber. O Martin Lloyd Jones vai falar, tem 4 livros, se eu não me engano, falando desse vai falar sobre a alegria, a paz e a alegria, que é o tom dessa carta. Então, a ansiedade, ela rouba a alegria, ela enfraquece a confiança, ela afeta as decisões, ela afeta os relacionamentos, ela afeta as palavras. Nós temos dificuldade de colocar de modo edificadora as palavras com as pessoas. E ela também afeta as nossas reações.
nós precisamos fazer algumas perguntas. Hoje, não hoje agora, mas no dia de hoje, o que tem tirado a sua paz? Consegue tomar nota? O que tem tirado a sua paz? Isso é muito importante você tomar nota. Talvez você não tome nota de escrever, mas guarda essa resposta. Quais pensamentos têm sido inquilinos constantes da sua mente? Gente, dá um caminhão. Quantos pensamentos temos que está morando na nossa mente, nem está pagando aluguel? Inquilino mais maldito. O seu coração está sendo guardado pelo quê? Por controle? Por previsões? Por garantias humanas? Ou pela paz de Deus? Paulo ensina aqui que a paz, ela tem procedência. Eu quero paz. Aí Paulo está falando assim para você então. Eu vou dar a procedência da paz. Você quer saber a procedência da paz? Porque você precisa saber a procedência da paz para adquiri-la. Às vezes a gente não quer saber da procedência, só quer pegar. Mas a gente não consegue se apossar da paz se não saber e não considerar a procedência, porque a procedência vai ter implicações com relação à minha vida e à sua vida. A procedência da paz é pela oração. Não é assim que Paulo fala? Pela oração, pela súplica, pela ação de graças. A procedência da paz é a oração. Nós precisamos transformar as nossas preocupações em comunhão com Deus. Sejam conhecidas, como diz o texto, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. A oração aqui, porque tem oração e tem petição, que também é oração. Mas a oração inicial aqui é um termo mais amplo. É um termo que denota a vida cotidiana, voltada a Deus. É uma conversa com Deus, é comunhão com Deus, é uma rotina santa, é um sacrifício espiritual. Então nós precisamos entender que a oração aqui, nesse texto, nós precisamos entender ela como uma rotina diária de estar diante de Deus. E quanto à súplica, é algo que temos com Deus quando precisamos apelar. Em outras palavras, assim, olha, Senhor, daqui a 30 dias eu tenho algo para pagar e eu não estou vendo provisão para cobrir essa conta. Eu sei, Senhor, o Senhor sempre tem cuidado da gente, cuidado de mim, cuidado dos meus filhos, da minha família. Não é reclamando, eu só estou colocando diante do Senhor, fazendo essa oração contigo, para o Senhor estar sabendo como está o meu coração, como está a minha mente e tal. Aí os dias vão passando. E o dinheiro não aparece. Aí o tom da oração vai mudando. Deus, falta 10 dias. O Senhor está notando que as lágrimas já estão brotando do meu coração. Eu não sei qual é o propósito do Senhor demorar nessa providência, mas Senhor, me ajuda. Está faltando 3 dias. Deus, socorro, Deus. Depois de amanhã, eu não sei o que fazer. Tem
misericórdia de mim. Eu sei que o Senhor sabe tudo. Eu sei que o Senhor conhece, mas o meu coração está desesperado. Socorro, Deus. Entendeu a diferença de oração e o aspecto da súplica e específico? Quando o texto das Escrituras fala assim, o espírito de súplicas de oração, nós precisamos estar nesse espírito, né? E às vezes a gente pensa assim, bom, nem todo mês eu tenho um desespero, mas amados, entre nós tem desesperados, e a dor dele deve ser a minha dor. E o espírito de súplicas age assim também. Senhor, tem misericórdia da Norma. Tem misericórdia da Norma, Senhor. Tira ela daquela cama. Consola ela com o teu amor. Levanta ela, Senhor. Cura ela. Percebe a súplica? Percebe o nosso envolvimento? A lógica aqui desse texto, a ansiedade, amados, é uma coisa que cresce em silêncio. Ela cresce quando está tudo bem. Quando você não precisa se achegar a Deus, quando você está distante da leitura das Escrituras, quando você está distante de um relacionamento com Deus, e essa ansiedade vai crescendo e você não percebe. Ela cresce em silêncio, ela cresce no isolamento, mas ela perde força quando se permanece diariamente diante de Deus. Ela perde força. Nós precisamos identificar o gatilho de coisas que possivelmente a gente está fazendo e deveríamos parar. Como, por exemplo, qual é o gatilho? Qual é o gatilho? O que eu estou tentando controlar? O que eu acho que eu posso controlar? E na verdade eu não controlo. Nós precisamos, de certa forma, de uma aplicação prática e direta, nomear diante de Deus: Senhor, é isso. Eu estou querendo controlar isso. Me ajuda, Senhor, a depender de Ti. Nós precisamos substituir, então, imediatamente as nossas preocupações por oração. Precisamos ter uma vida de oração. Olha só os textos de 1 Pedro 5,7, diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. E o salmista diz o seguinte: derramai perante ele o vosso coração. É o nosso meio, irmãos, de vivermos uma vida autêntica, original, procedente como filho. A procedência da paz é a oração. A procedência da paz é pela súplica. Ore com intensidade, ore com dependência pela oração e pela súplica. A oração, ou a súplica, na verdade, a súplica é a oração com um tom de necessidade, como nós já falamos aqui. A oração, a súplica, ela demanda um senso de urgência para que haja uma intervenção divina. Ela é quando a alma diz: eu não tenho como sustentar isso sozinho. A súplica parte do fundo do coração e é ainda mais específico o ponto. A súplica é feita por alguém que está no fundo do poço, que já perdeu a esperança e que confia de que possa
de confia de que a pessoa que ela se dirige pode resolver ou resgatar. E é um pedido de alguém que não impõe condições nenhuma. Há pessoas, irmãos, que oram, mas não suplicam. Pessoas que falam de forma genérica, sem derramar o coração. Paulo aqui aparenta que dá permissão para nós sermos específicos. Específicos e intensos diante de Deus. Nós precisamos dessa intensidade diante de Deus. Talvez praticar a súplica pelo outro, pela intercessão. Há pessoas como nós que devem ser orientadas por isso, e nós somos essa luz de orientação. Se nós estamos vivendo isso, nós vamos impactar as outras pessoas. A igreja, a comunidade Bethesda não pode, quando nós viermos aqui, nós não podemos fazer orações vagas, sabe? Eu tenho falado para o Asaf, semana passada a gente estava conversando, eu, o Asaf e o Pedro. Porque a gente olha para lá, a gente não sabe se eles estão curtindo um ao outro ou se estão curtindo Deus. Parece que eles não entendem que está de serviço, né? Aí, Asaf, Pedro, vocês estão de serviço, né? O posto aqui é de adoração. Quando a gente serve, é em adoração, né? Às vezes a gente chega mais cedo, né? E às vezes a gente pensa que assim, ainda não começou. Não, começou, gente. A nossa conexão com Deus começou. Lógico que é a nossa conexão que prima a coletividade, mas a gente precisa já construir o meio de receber o nosso Deus. A gente tem assim exemplos claros nas Escrituras que quando nós queremos receber Deus, nós queremos receber Deus como quem recebe alguém em sua casa. E quando nós chegamos aqui, no exato momento que nós chegamos, nós já preparamos a casa do nosso coração. Então aqui a gente não está para ficar conversando com o outro, porque a gente tem uma liturgia aqui que considera o culto a Deus. A gente não considera, nós não podemos fazer detrimento do culto a Deus com conversas paralelas. Você já ficou do lado de alguém, que você está querendo concentrar em alguma coisa e aí a pessoa faz um comentário. A pessoa parece que não entende que quando ela faz o comentário, a pessoa que vai ouvir o comentário, ela vai desconectar daquilo que Deus está falando com ela para dar atenção a ela. E às vezes a pessoa perde o raciocínio da mensagem e de repente perde o fio da meada e de repente agora, oh meu Deus, aonde eu estava? Meu Deus, perdi aquilo que estava brotando dentro de mim como revelação. Então, quando nós viemos aqui, nós vamos considerar os meios de graça para que a gente possa construir algo com Deus. Então, amados, nós precisamos entender que aqui, na coletividade, nós queremos paz com Deus. E nós viemos aqui com sacrifícios espirituais, sempre direcionado ao Deus Todo-Poderoso. Vamos a Ele primeiro. Se Deus quiser que eu converse com alguém a respeito do que Ele quer conversar, então eu conversarei. Mas enquanto eu estiver aqui, meu olhar está focado nas regiões celestiais, clamando ao Senhor para que Ele abra os olhos do meu coração e eu possa ver o Cristo glorificado. O meu coração precisa estar direcionado num lugar só. O apóstolo Paulo nos ensina em outro momento. Pensai nas coisas do alto, onde Cristo está, e não nas coisas da terra. Há tempo para tudo, amados. Tempo para tudo. Já falei aqui algumas vezes, e é importante falar.
Olha, como é importante a gente guardar o celular e se conectar com Deus. Deus não divide a sua atenção com ninguém. Se você não está disposto a dar atenção para Ele não vai dar atenção para você. Não é uma graça barata. Né? Então a gente guarda aquilo que prejudica a nossa conexão com Deus e protege esse lugar como um lugar onde Deus visita e constrói coisas em nós para a eternidade. Busque o Senhor. Busquei o Senhor, diz o salmista. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Aproximemo-nos com confiança, diz o autor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 16. Então, a procedência da paz é oração, é súplica, mas também é ações de graça. Gratidão como ato de fé. Ações de graça. Mencionei aqui em outra mensagem. Meu Deus, quando esse texto veio em meu coração e eu entendi, nossa, eu preciso me livrar dessa ansiedade e eu preciso ser grato por Deus. E aí eu percebi uma superficialidade do meu coração com relação ao relacionamento com Deus e o esfriamento que o meu coração estava com relação às coisas de Deus. E aí eu tentei colocar ali uma lista de coisas para agradecer a Deus e eu não consegui colocar nada. Uma mente com uma cultura que não tem condições de proporcionar uma conexão real com Deus. Uma mente que é uma muralha que impede um relacionamento real com Deus. Uma mente perturbada que não consegue declarar com profundidade, com gratidão no coração, grandes coisas fez o Senhor por mim. E nomeá-las. Porque quanto mais especificidade, mais clareza do seu envolvimento no reino de Deus, com Deus. Quanto menos específico, quanto mais geral, mais esboça o nosso distanciamento dos afetos, do conhecimento de Deus, do nosso conhecimento diante de Deus, do nosso conhecimento, o conhecimento próprio diante de Deus. Quanto mais específico nós formos em relação às coisas do nosso coração, mais conhecedores de nós mesmos nós somos diante de Deus. É importante termos uma rotina de oração, diariamente. Outro aspecto, amados, que a gente não consegue ter um coração de gratidão, não sabe falar diante de Deus, porque falta conhecimento de Deus que vem pela leitura da palavra. Temos um conhecimento que é espaçado, que é longínquo. É aquele conhecimento de alguém que fez faculdade de administração, e aí aquele tanto de estudo de 5 anos que seja, de 4 anos, não sei mais quanto tempo que faz agora, com quanto tempo faz administração, mas aí não pratica aquilo ali, não volta naquela leitura e de repente se perde 5 anos de conteúdo, você não tem mais nada. De que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma capacidade humana. Nossa capacidade humana, ela é desenvolvida através de uma rotina diante daquilo que é importante para nós. É importante para você o relacionamento com Deus? Não dá para denotar a importância se você não tem apreço pela leitura da palavra todos os dias. O maná, gente, é uma representação do pão que desceu dos céus. Quando nós falamos do pão que desceu dos céus, nós falamos da palavra de Deus. O maná era distribuído todos os dias. Todos os dias. Se você fosse lá atrás daquele alimento,
né? Daquele alimento que você colheu duplamente para não ir naquele dia, ele virava bolouro, ele apodrecia. Amados, isso são figuras de linguagem que devem nos ensinar a disciplina da leitura, da fome pela palavra de Deus. Coma todos os dias do rolo. Coma todos os dias da palavra de Deus. Porções pequenas, porções generosas. Isso aqui, ajuda a gente a ter porções generosas. Esse alimento é um alimento espiritual. Nós cumprimos aqui, amados, o cronograma de ler a leitura bíblica, ter leitura bíblica para ler o ano todo. Gente, nós estamos tendo uma dieta na medida, uma dieta na medida de um crescimento, de um desenvolvimento espiritual. Eu não consigo ler a Bíblia toda. Gente, essas expressões de negativismo só atrapalham o seu desenvolvimento com Deus. Acredita, confia. Você vê, eu estou pelejando com a Radar já tem 14 anos. Esse ano vai, né, filha? Esse ano vai. Fala, amém. Amém. Nós podemos crescer em ações de graça desde que a gente conheça o que Deus fez por nós. E não tem como nós expressarmos isso se nós não tivermos amor, não tivermos fome pela palavra de Deus. Então, gratidão não é otimismo, que é muito inerente aos superficiais. É teologia prática. Deus é bom, não é da boca para fora. É uma internalização que está aqui dentro de nós. Que tem uma abordagem nas Escrituras, que tem um alinhamento com o Espírito de Deus dentro de nós. E a gente, Deus é bom. E a gente fala com espanto, porque houve identificação com a palavra de Deus que nós estamos lendo e com o Espírito Santo que está com o nosso espírito, nos fazendo uma conexão. Sabe, quando dá energia, pega o positivo com o negativo, né? Então, uma leitura bíblica, o Espírito dentro de nós, quando liga, revelação. Não é assim que as Escrituras falam? Que o Espírito comunica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse é o meio. Deus é bom, Deus é soberano, Deus está presente, Deus cuida de nós. Ações de graça são um antídoto contra a mentalidade de escassez e contra a cogitação, contra a ruminação. Vamos tentar aqui um exercício de poder agradecer por 3 coisas concretas. Vamos elencar 3 coisas concretas aqui. Eu vou precisar de 3 voluntários. Cada um fale uma coisa. 3 coisas concretas que a comunidade Bethesda pode agradecer nesse momento. Primeira, família. Pelo prédio novo. O que mais? É difícil, né? Não, mas fala aí. Vota, faz o voto. Qual que é o voto? Só tem 2. Sustentação de dívida. Beleza. Então nós temos o quê? Vamos lá, repetindo. Família. Prédio novo. Beleza. Então vamos orar juntos, isso é agradecimento, certo? Vocês têm dificuldade de fazer isso junto? Vocês têm dificuldade de acreditar que nós estamos fazendo isso para Deus? Então vamos fazer. Eu vou ter que falar e vocês repetir para a gente fazer coro, certo? Igualzinho no quartel, meu filho.
Senhor. Ixi, eu estou sozinho demais. Né? Senhor, nós agradecemos pelas nossas famílias, por esse prédio novo e por sustentar as nossas dívidas. Viu? Nem doeu. Amém, amém, Anja. Amém, obrigado. Amém. Bom, gente, quero que vocês abram em Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Nós vamos ler, são curtinhos os versículos até o 26. Segura aí, põe o dedo aí, segura aí, tá? Ó, eu vou ler outros dois textos antes, tá? Ó, Tessalonicenses diz o seguinte, ó, não precisa colocar na tela. Em tudo dai graças, percebe a ordem? Em tudo dai graças. Gente, se Deus está dando ordem, Ele nos deu providência para que a gente possa cumprir. Isso aí, assim, ponto passivo. Outro texto, Salmo 103. Não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Agora nós vamos lá em Jeremias, né? Não, é Lamentações, mas vamos ver o que Jeremias tem a nos dizer com relação às aflições que ele vivia, com relação às perseguições, às perturbações. Vai colocar o texto não, Azaf? Pedro. Lamentações. Eu estou pedindo e não coloquei aqui o meu. Lamentações 3, 22. Ó, vou ler até o 26. Vamos ler. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Glória a Deus. Renova-se a cada manhã. Olha como que nós podemos agradecer. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Amém? Então vamos dar continuidade aqui, ó. Então, amados, qual que é o resultado mediante a procedência da paz, né, que nós vimos? Seja ela a oração como um estilo, como uma rotina, seja a intercessão como algo específico, seja ações de graças com esse coração de gratidão, se colocando diante de Deus. O resultado disso é a paz. A paz que é um tipo de guarda, um tipo de sentinela. A linguagem aqui do texto é uma linguagem militar. A paz faz guarda, uma sentinela espiritual. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz aqui é um guardião. Não é apenas paz sobre Deus, ou seja, ou paz como informação. E também não é aquela paz com Deus. A paz com Deus foi nos dada na cruz. Amém? A paz com Deus foi nos dada na cruz. Agora, a paz de Deus,
ela vem por meio daqueles 3 pontos que nós vimos. E a paz, ela é um guarda. A paz é procedente de Deus. Ela excede todo entendimento, ou seja, ela supera toda percepção racional. Gente, mas eu estou aqui num caos, como que eu estou com essa paz? Eu lembrei, meditando aqui para construir esse texto diante dos irmãos, e lembrei de um amigo meu que estava com câncer. E esse amigo ele adquiriu muitos bens, foi um homem rico. E diante de um momento da doença que estava levando ele disse: eu daria toda a minha fortuna, toda a minha riqueza pela saúde. A falta de saúde leva a gente a não ter paz, né? Aqui a gente dá tudo pela paz. No leito de morte, a expressão menos esperada por cada um de nós, porque a gente não tem essa experiência de darmos tudo pela saúde que nós temos. Essa expressão, ela sempre vem em momento que já é tarde. No momento em que já nós acumulamos tantas coisas, com tanto agito, com tanta perturbação, chega um momento que já é tarde. O que você construiu para o reino de Deus foi construído. A riqueza que você deixou não vai contigo. E o mais complicado, talvez, é enxergar que toda essa riqueza, não estou dizendo meu amigo, mas eu estou dizendo numa suposta condição, paralelo, semelhante. Essa riqueza não fez nada no plano de Deus. Essa riqueza não cooperou em nada com o plano de Deus. Foi construído o império, mas não favoreceu a expansão do reino de Deus. A ansiedade causa isso. Constrói coisas que nos agrada, que nos ajuda na dopamina, mas a perturbação, ela tem um preço final de reprovação. A paz com Deus, que excede todo entendimento, não é apenas paz sobre Deus, é paz procedente de Deus. Ela não é irracional, é supra-racional. Há circunstâncias em que a lógica diria: você vai desmoronar, mas Deus sustenta por dentro. Guardará é uma linguagem de proteção, como foi dito. É uma sentinela que vigia a cidade. E no caso aqui, qual é a figura da cidade? O seu coração e a sua mente. Sua mente e seu coração. A paz que Deus manda e envia uma paz. Vamos personificar essa paz. Essa persona chamada paz vai e fica plantada de sentinela na entrada da sua mente e do seu coração. E essa persona chamada paz, ela não vai deixar nenhuma ansiedade entrar. O seu coração, a sua mente será guardada pela persona chamada paz, uma sentinela que guarda o seu coração, para que a ansiedade não penetre nem em seu coração e nem em sua mente. A paz de Deus vai funcionar como uma sentinela armada na entrada do seu coração e da sua mente. Não vai entrar ansiedade, não vai entrar preocupação, não vai entrar inquietação.
porque essa paz procede de Deus. Isso vai contribuir e muito, irmãos, com o nosso testemunho. Se nós adquirirmos a paz que Deus dá, acima de todo entendimento, quantas pessoas ao nosso redor, nesse tempo presente, pode ser auxiliada por uma luz que vai brilhar dentro do nosso coração, livre das preocupações. Literalmente, essa proposta, essa promessa está acima de toda a mente. Excede todo entendimento. É a paz que não pode ser compreendida pela lógica humana, que desafia a razão e a experiência humana. É sobrenatural, um milagre divino em nosso interior. Gente, eu quero isso. Eu preciso disso. Eu careço disso. E eu tenho percebido que de alguma forma Deus está me agraciando para eu retomar uma rotina mais adequada com Ele, mais conectada com Ele. A paz não é uma técnica neutra, é fruto de estar em Cristo. Estar em Cristo. Reconciliação com Deus e segurança de pertencimento. Quem tem segurança de pertencimento? Gente, eu tenho dificuldade. Mediante a críticas, mediante a reclamações, a rejeições, eu tenho dificuldade. Eu não tenho isso aqui, ó. Eu não tenho segurança de pertencimento. Às vezes eu fico duvidando, gente, eu estou em Cristo mesmo? Eu só estou de fachada? Eu tenho uma reconciliação plena com Deus e eu não usufruo disso? Como que é isso? Como que eu tenho ainda a capacidade de fazer parte de uma cultura desse tempo em que, na prática, eu não creio que Deus fala comigo? Eu não creio que Deus me orienta em todas as coisas da minha vida. Estar em Cristo, o fruto dessa paz, é um condicionamento que vai auxiliar a nossa conexão com Deus. Se de tudo que nós tivemos que perder, não podemos perder o relacionamento com Deus, em hipótese alguma. Então, irmãos, concluindo, prevendo ali a prática e encorajamento para a prática, vamos recapitular em uma frase. A ansiedade é combatida quando tem uma rotina relevante na presença de Deus, em oração, cultivando o meu relacionamento com Ele e fazendo súplicas em tempos de angústia, com gratidão em tudo. Agora vai uma reflexão. Quero convidar os irmãos para passos simples e bíblicos. Anote. Tem como anotar? É tipo de um voto ou um comprometimento com Deus, que é o meio, gente. É o meio. Uma coisa que é interessante nesse primeiro ponto que eu vou colocar aqui, que é uma leitura de observação da vida humana. Identificar as questões da nossa vida já é 50% da solução. Muitas das vezes a gente não consegue achar saída porque a gente não consegue identificar o problema. Então, vamos tomar nota. Vamos nomear a nossa ansiedade. Sem maquiagem. Sem maquiagem. Sem rótulo, sem capa, sem máscara.
vamos nomear a nossa ansiedade. Por que está aflita a minha alma? Não é assim que o salmista fala? Por que te perturbas dentro de mim? É uma pergunta que o salmista faz para a sua própria alma, para encontrar ou para pegar uma resposta coerente para colocar diante de Deus. Vou nomear, vou dar o porquê de eu estar ansioso. Segundo, vou apresentar a Deus. Vou apresentar a Deus. Terceiro, vamos agradecer. Isso aqui, gente, ó. O que nós estamos falando? Estamos falando de rotina. Todo dia, você precisa encarar isso. Acorda. A gente acorda perturbado. A gente não é japonês. Japonês ele é muito mais planejador. Ele planeja muito mais seu dia, sua rotina, as coisas que vai fazer, né? Eles demoram mais no planejamento do que na execução. E a gente, nós é fazejamento. A gente vai fazendo e vai fazendo. Então a gente acorda, a gente não sabe o que vai fazer. Mas aqui está um meio em que você nunca mais vai ter a desculpa disso. Porque quando você levantar, essa é uma ferramenta que você pode considerar como práticas espirituais ou sacrifício espiritual para que você cresça diante de Deus. Então, hoje, no dia que se chama hoje, como o autor dos Hebreus diz, eu vou nomear a minha ansiedade, eu vou apresentar a Deus, eu vou agradecer. E a partir de hoje também eu vou vigiar a minha mente, que é o tema da nossa próxima mensagem. Vigiar a nossa mente, que Filipenses 4:8 diz que tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é amável, que você tem boa fama, nisso pensai. A gente precisa fazer uma higienização mental. Se Deus quiser, Deus me sustentar, na próxima oportunidade, eu quero, junto com os irmãos, ganhar essa graça diante de Deus. Então, a partir de hoje, eu vou vigiar a minha mente. Pode pegar esse texto lá de Filipenses 4:8, ler, meditar, uma coisa tão difícil também, né? No nosso tempo, é parar tudo e meditar, parar tudo, refletir, parar tudo, contemplar. Essas coisas estão nos matando. Está nos matando. Então, amados, finalmente, a paz não é um prêmio para os fortes, é uma dádiva para os que dependem de Deus. Vamos nos colocar diante de Deus, vamos fazer o exercício de expor o nosso coração. Cada um de nós, às vezes, falta um pouco de... você fica constrangido de orar em público, mas não deixe de orar aí agora, de colocar as questões diante de Deus. Isso faz parte da nossa liturgia, faz parte dos nossos sacrifícios espirituais, faz parte de nós reconhecermos a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Não deixe esse momento passar em vão. Vamos ter um período de oração. Aqueles que quiserem se manifestar, nos conduzir em oração, que o Senhor possa conceder graça e que o Senhor nos ajude.